Olá, pessoal, tudo bem? Iniciamos mais um PharmaCast, hoje trazendo uma pessoa muito especial, a Roseli Magalhães, que é enfermeira formada pela Unipar, também está cursando psicologia, né, Rose? Trabalha na vigilância sanitária já há alguns anos, né? Pós-graduada em saúde pública pela UniOS, enfermeira do trabalho e da saúde da mulher, e atualmente, então, né, está no 4º ano já do Sim, curso de psicologia, lá na faculdade em Anguera. Seja isso. muito bem-vinda, Rose, é um prazer receber você aqui. A gente tem conversado bastante sobre o assunto que será abordado hoje, a parte de comunicação não violenta, trazendo mais especificamente para a área farmacêutica, né, em que os alunos aqui presentes, né, o Rafael, o Léo, vieram e iremos então conversar, fazer um bate-papo mesmo para conhecer um pouquinho a respeito do assunto, saber no que a gente pode realmente aplicar esse assunto tão importante aí na nossa área. Muito obrigada. Obrigada, Leide, obrigada aí aos acadêmicos, né? E é um prazer mesmo estar aqui divulgando esse assunto que é tão importante na nossa sociedade nos dias de hoje. Com certeza, né? A gente tem vivido momentos, né, de tanta discussão e momentos que muitas vezes uma situação tão leve, né, acaba levando a uma coisa tão grave, né? Eu acho que é importante a gente se preparar para esse tipo de situações, né? Com certeza. E a comunicação é tudo, né? Em todos os âmbitos, seja dentro de uma universidade, seja nos nossos ambientes de trabalho, enfim, é a comunicação aí que nos liga, né? Uns aos outros. Então, é muito importante. Isso mesmo. Vamos começar então, Léo? Boa tarde, Roseli. Eu queria saber o que é a CNV e qual a importância dela na área da saúde. Boa tarde, Léo. A CNV, ela é a comunicação não violenta, tá? Então, em meados de 1960, eu já adentro ali na outra pergunta, tá? Mas em meados de 1960, um psicólogo, Marshall Rosenberg, ele então vivia num momento difícil, era onde, ali nos Estados Unidos e Detroit, né? Eles viviam um momento de segregação racial. Por conta disso, havia muita violência. Então, foi a partir daí que o psicólogo Marshall Rosenberg pensou: vamos criar estratégias para trazer a comunidade perto de nós, tanto os alunos, né, das escolas, para que nós tenhamos aí uma comunicação. Vamos ouvir, vamos fazer essa escuta ativa. Vamos trazer eles para perto de nós e para entender o que eles, né, têm para nos dizer nesse âmbito tão difícil que nós estamos vivendo. A outra questão é por que ela é importante na área da saúde, né? Porque ela nos liga uns aos outros. A comunicação não violenta, ela é movida à paixão, ao amor, e isso faz com que nós, seres humanos, tenhamos mais conexão uns com os outros. Então, por isso que ela é importante, principalmente na área da saúde, porque ali nós lidamos com várias situações, né? Pessoas doentes, pessoas que receberam um diagnóstico. Então, por isso que é importante as pessoas entenderem o que é a comunicação não violenta. Antes de passar para o Rafael, até um comentário, né, que eu acho bem importante. A gente sempre fala assim, né? Existe aquela célebre frase, né? A toda ação existe uma reação, né? Isso é Exatamente. física, né? Mas a gente sabe que isso também está relacionado à comunicação, né, Rose? Porque quando a gente pensa, né? Se eu trato bem uma pessoa, essa pessoa vai me tratar bem. É só a gente pensar, se eu sou bem tratado, como que eu vou tratar, né? Se uma pessoa me faz uma pergunta, me faz uma solicitação com educação, com cuidado, né? A gente também vai responder dessa mesma maneira, né? Agora, se a pergunta vier, ou a solicitação, ou a exigência vier, né, de modo mais ríspido, a gente também vai responder de modo mais ríspido e vai agir de modo mais ríspido, né? Mas é essa quebra de paradigma que o Marshall traz. Então, o que ele diz? Nesse livro, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que a comunicação não violenta, ela está pautada em 4 pilares, que é a observação. Quando um paciente chega lá na farmácia, por exemplo, muito bravo, e aí você revida. É isso que é a quebra da comunicação não violenta. Você não pode revidar. Então,
por isso que depois nós vamos ver as estratégias para que a gente quebre isso. Porque quando ele chega muito bravo, muito irritado, Marshall diz que nós temos que observar. Então, são 4 pilares. A observação... Respirar. Respirar. A observação. Quando você faz essa observação, você vai fazer sem julgar. Ele está irritado, não é com você. Aquela situação que está ali foi só um estupim, foi só algo assim que trouxe à tona. Na verdade, por trás disso existe sentimento. Que tipo de sentimento? Ele está irritado, ele está bravo, ele está magoado, ele está chateado. Esse é o sentimento que Marshall traz no livro dele. O terceiro é a necessidade. Qual que é a necessidade que está por trás disso? E a quarta é o pedido, que nós ou ele precisa fazer, mas de forma clara, de forma que e o outro possa compreender. Então, nós vamos falar um pouquinho mais depois desses 4 pilares no decorrer da nossa conversa. Legal, é interessante você trazer isso, né, Rose? Porque realmente, aquilo que eu falei, né, realmente está relacionado ao fato de que é o primeiro modo com que você vai agir contra a pessoa, né? Mas é legal realmente você pensar, porque independente de como seja, a gente sempre tem que parar e respirar, né? Isso, porque senão vira aquele campo de guerra. Verdade. Então, se o paciente lá na farmácia, lá no hospital, ele chega irritado, bravo, não é com você. Existe alguma situação. Sempre pensem assim, desta maneira, que eu creio que é o caminho certo. Esse é o caminho certo, não tem outro. Porque se você for revidar, você vai brigar com todos. É verdade. E aí, realmente, o que a gente quer? A gente quer ter uma comunicação eficaz, uma comunicação empática. E a empatia, a gente também aqui vai quebrar aí o conceito de que é você se colocar no lugar do outro. Na verdade, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, tá? Então, alguns autores, eles trazem que você precisa ter a intenção de se colocar no lugar. Você não pode se colocar no lugar. Por quê? Porque tem gente que é muito despreparado. Por exemplo, no caso de um luto, e você é muito sensível, e aí a tua colega, por exemplo, vem e fala, ou a tua amiga, ou alguém muito próximo, olha, eu perdi o meu pai, perdi a minha mãe. E aí você tenta se colocar no lugar. Esse é o correto, você se tentar colocar. Você ser uma pessoa que vai compreender aquilo tudo que está passando com a pessoa e não se colocar no lugar. Porque o autor diz que você pode ir para este lugar e você não sair deste lugar, porque você não tem um preparo. Então, Você acaba absorvendo, seria assim. absorvendo de forma que você também vai adoecer. Então, tem que ter muito cuidado. Mas, sim, você tem que ter a intenção de compreender aquele momento que a pessoa está passando. Então, a gente precisa ser empático com o outro, precisa compreender. Quando uma pessoa chega muito bravo, muito irritado, não é com você. Você não tem que pegar aquilo para você. E aí, sim, para você chegar neste lugar, é necessário algumas estratégias que nós vamos ver aqui depois. Como que você pode fazer, conhecer melhor essa linguagem para que você não ofenda também tanto quanto ele te ofendeu. Tá ótimo. Então, Rose, eu gostaria de que a senhora pincelasse um pouco mais, né? A senhora já detalhou brevemente um pouco sobre os desafios de se praticar a linguagem não violenta. A senhora deu o exemplo de um paciente irritado, mas creio que existam outros desafios também envolvidos, não é? Com certeza, porque a comunicação não violenta, vamos pensar num ambiente hospitalar, onde tem o farmacêutico, onde tem o médico, onde tem a equipe de enfermagem, fisioterapeutas. Então, essa equipe multidisciplinar, ela também precisa estar engajada, ela também precisa ser tratada, né, com empatia, tanto da parte do gestor, quanto uns aos outros ali precisam ter essa comunicação mais afetiva, com mais compaixão, né? Então, neste sentido, você pode melhorar primeiro dentro da equipe, para depois você poder atender teu paciente com mais amor, com mais carinho, entendendo. E entender também, Rafael, que não é você ser bonzinho, não é você ser passivo. Às vezes as pessoas confundem comunicação não violenta como ser passivo, tá? Não é. É você ter
muito claro o que você vai pedir para outra pessoa e, sim, sempre baseado sempre na compaixão. Legal. Léo, perdão. Quais os principais desafios na comunicação entre o farmacêutico e o paciente? O principal desafio que eu vejo é quando ele realmente ele não sabe o seu devido papel ali. O que o farmacêutico hoje e qualquer outra profissão, a gente tem que lembrar que nós profissionais, cada um foi criado de uma maneira, né? E a gente leva isso para a fase adulta, né? Então, dependente do ambiente ali que você foi criado, você recebeu instruções. E dependendo do que você recebeu, você será essa pessoa, ou mais afetiva ou menos afetiva. Mas o grande desafio, eu creio, que seja realmente a falta desse saber, a falta de conhecimento sobre o assunto e também, se ele for responsável pela equipe, como ele também não tem esse conhecimento, isso vai impactar diretamente na equipe, porque como ele não tem esse conhecimento, logo a equipe também vai sofrer porque não conhece. E aí acaba transferindo para o paciente um modo mais grosseiro, você acaba afastando o teu paciente, em vez de você trazer ele para perto, você acaba... esse paciente ele não tem adesão, ele acaba indo para outro lugar, onde ele vai ter acolhimento. Então, eu creio que o farmacêutico ele precisa se apropriar, fazendo cursos, realmente tendo esse autoconhecimento que é muito importante. E a gente não pode deixar de falar também que a terapia é um local onde você se conhece e é extremamente importante aí em todas as profissões. Acaba causando uma certa insegurança no paciente, né? E isso, principalmente na área da saúde, acredito que seja algo primordial, né? Passar segurança para o paciente. Exatamente. Por isso que ele tem que ser detentor de conhecimentos, ele precisa buscar. Porque senão é aquilo que eu falei, vira um campo de guerra. O paciente o paciente está doente, ele não vai numa farmácia passear, né? Ele vai adquirir um medicamento e às vezes ele recebeu ali um diagnóstico não tão né, feliz ali no diagnóstico e acaba, enfim, colocando as frustrações. E aí vai da maturidade do farmacêutico poder ouvir esse paciente. Então, eu sei que a pressão do dia a dia, às vezes a farmácia está cheia, às vezes tem muitas atividades para fazer. Então, realmente, você quer o mais rápido possível se livrar do problema, né? Mas a gente sabe que quanto mais você acolhe, quanto mais você ouve, mais eles querem estar ali. Às vezes a farmácia é longe de casa, perto de casa, desculpa. E aí ele acaba andando 4, 5 quarteirões, que tem outra, mas lá o farmacêutico me escuta. Lá o farmacêutico, por exemplo, vai ensinar como é que eu vou tomar esse remédio. Não é quando você fala assim... aí o senhor toma o remédio direitinho, tá? Você está dando uma ordem para ele. Então, na comunicação não violenta, você pode falar, seu João, por exemplo, o senhor entendeu que o medicamento pode causar tais efeitos colaterais? O senhor tem mais alguma dúvida? No que eu posso lhe ajudar? Essa é a diferença da comunicação, que não é violenta. Você fez alguns comentários, até deixei anotado aqui, Rose. Eu acho que seria bem interessante a gente repetir. Primeira coisa, a questão da empatia, né? Que você já tinha comentado anteriormente. De saber se colocar no lugar do outro, né? E isso realmente é bem difícil, né? Claro, não, conforme você já explicou, lógico, é tentar se colocar, né? Entender o que o outro está sentindo. Acho que isso realmente é bem importante, porque... é muito difícil isso, né? Porque a gente até pode entender e olhar e falar assim, eu sei que a pessoa está sofrendo, mas assim, o fato da pessoa se colocar realmente no lugar do outro é muito complicado, né? Então, assim, acho que a gente tem que cada vez mais tentar fazer, né,
tentar, de alguma maneira, entender o que o outro está passando, né? E ver que realmente aquilo ali é uma situação que ele está precisando de ajuda, né? Ele não tá te xingando porque você é o culpado, como você mesmo falou, né? É porque uma situação, muitas vezes, ele está passando fora dali, né? E que você não sabe. Claro, e a pessoa chega, né, daquela maneira e a gente tem que tentar, de alguma maneira, né, acolher ele, né? E responder ele da melhor maneira possível, né? Fazendo com que ele esteja feliz de estar ali, né? Exatamente. Ande 4, 5 quarteirões a mais para estar naquela farmácia, né? Então, eu já trabalhei numa farmácia de dispensação que a gente via muitos pacientes, principalmente os pacientes idosos, eles iam ali para conversar, né? Eles queriam contar sobre a sua vida, né? Então, assim, claro, iam para comprar, ou muitas vezes não, mas eles iam ali para conversar. Né? Então, realmente, isso é bem importante, principalmente em cidades menores, né? Que tem um número menor de farmácias ou estabelecimentos de saúde de uma maneira geral. Achei bem legal essa tua fala, porque ainda existem muitos profissionais que não estão necessariamente conseguindo fazer isso, né? De uma maneira geral. E outra coisa que você comentou, a farmácia, ela é um estabelecimento de saúde. E vamos pensar, estou falando farmácia comercial, mas qualquer outra farmácia, né? Digo, que seja na farmácia hospitalar, que seja qualquer outro local. É um estabelecimento de saúde, a pessoa não está feliz em estar indo ali, né? Ela está doente, na maioria das vezes. Confusa. Exatamente, muitas vezes tem alguém na família que está doente. Você acha que ela está feliz de estar ali? Ela vai chegar sorridente? Claro. Tem aquelas pessoas que vão, por exemplo, para comprar o dermocosmético, não sei, né? Que vão para passear na farmácia também. Mas a maioria vai para comprar o medicamento, né? Para ela ou para o familiar. Então, ela não está feliz. Então, a gente também tem que entender isso, né? Acho bem interessante essa sua fala também, né? Não sei se quer fazer mais algum comentário, Cid. E como a Prof disse também antes, né? Muitas vezes não é só a necessidade do medicamento, mas de afeto, né? Vai lá na farmácia para poder conversar um pouco, né? Ter alguém para se amparar. Às vezes, um idoso sozinho, uma pessoa mais sozinha também, ali é um meio que ela acha disso, né? E um ponto que eu achei muito interessante é que, por essa falta de afeto que às vezes a pessoa tem quando encontra um profissional que não sabe atender ela, quando ele encontra um profissional que a trate-a com carinho, com atenção, isso, além de, às vezes, até ajudar ela no tratamento, faça ela aderir mais facilmente ao tratamento também. Porque daí vai passar uma segurança para ela do profissional do que ele está fazendo para ela, né? Exatamente. A nossa comunicação, ela precisa ser efetiva e precisa ter afetividade. Então, efetiva e afetiva. Porque, não sei se vocês já ouviram, tem um psicólogo que fala, esqueci agora, não lembro o nome dele, André da Conte, lembrei. E ele fala do sincericídio, que é aquele indivíduo que fala assim, doa quem doer, eu falo mesmo e ponto final. Não, a gente não fala mesmo e ponto final. A gente precisa ter esse cuidado, precisa realmente dessa afetividade com o paciente, porque é aí que o farmacêutico ele acaba tendo esse paciente ali com ele por muitos e muitos anos. A gente sabe de histórias, por exemplo, em cidades menores, né, que existe essa troca, essa conexão. E aí o que gera? Gera, sim, amor, gera, sabe, algo assim. Aquelas pessoas mais idosas acabam até achando que o farmacêutico pode ser um parente dele, e ele acaba meio que adotando mesmo o farmacêutico ali como uma forma né, de um, sei lá, de um filho, se for mais novo, ou de um irmão, ou de um parente qualquer. Mas ele acaba meio que adotando porque o farmacêutico acaba fazendo essa ponte. E a outra coisa bem importante que é a gente construir pontes mesmo. Nós precisamos construir pontes. Nós não precisamos construir muros, porque o muro nos separa, a ponte nos liga. E essa que é a principal, um dos objetivos da comunicação não violenta, que é construir essas pontes. Tá ótimo. Acho que é minha vez, prof. Agora que a gente conversou sobre tudo isso, gostaria que a senhora desse alguns exemplos de aplicabilidade que aconteceram em farmácias hospitalares ou em farmácias de dispensação no geral também. Sim, como eu falei, é um desafio grande trabalhar em equipe. Equipe multidisciplinar são vários profissionais e aí, às vezes, há uma desconexão. Por exemplo,
Vamos pegar aqui o médico que se irritou com o farmacêutico porque não estava muito bem claro a prescrição dele e ele forneceu um remédio com a dosagem menor, por exemplo, tá? E aí, enfim, o paciente passou mal, ou né, viram depois, ou até mesmo antes de infundir o medicamento, enfim. E aí o médico vai e ataca de uma forma grosseira o farmacêutico. Mas é tua responsabilidade ver. Você precisa entender. Se você não... Estou falando como que é uma comunicação violenta. Sim. Você deveria checar ou ir atrás de informações. Ele pode falar, houve um pequeno erro, vamos consertar isso, que é uma comunicação não violenta, e eu fiquei preocupado. O médico poderia ter essa fala, mas a gente vê que não é bem assim, que dentro desses ambientes há uma desconexão. Eu entendo que é um ambiente extremamente com vários estressores lá dentro. Não é um ambiente leve, às vezes ele fica muito pesado, por conta de toda essa... de todos esses procedimentos que precisa fazer e, às vezes, alguém ali pode errar. Nós somos humanos, nós somos seres humanos, né? E a gente é passivo de erro. Mas aí, quando você se coloca na posição de ditador ou na posição que o outro não pode errar, aí, sabe, gera tensão na equipe, gera revolta, gera medo, enfim, vai gerando muitas coisas ruins, muitos sentimentos ruins ali dentro, muitas insegurança dentro desses ambientes. Então, por isso que é importante você ter uma fala menos agressiva, uma fala com mais compaixão mesmo, uma fala com mais empatia, uma fala com mais amor. Você pode falar aquilo que a gente conversou anteriormente. Não é ser passivo. Ver o erro e ir lá consertar, mas de consertar de maneira que você não desconcerte o outro, que você não humilhe o outro, porque, igual eu falei, nós somos passivos de erro, todos nós. Com certeza. E o saber trabalhar em equipe, né, Rose? Tão importante, né? E isso começa desde antes da faculdade, né? A gente saber trabalhar em equipe já começa desde casa, né? Você saber lidar com seus pais, com seus filhos, com o passar do tempo, com os irmãos, né, avós e os demais familiares, depois com os colegas na escola, com os colegas na faculdade, depois com os colegas no mercado de trabalho, né? Não só com os colegas e depois com os pacientes. Eu acho que é bem importante realmente, né? Você saber como conversar. Isso faz com que realmente isso traga alívio para você e traga alívio com quem você está conversando, né? É por isso que é muito desafiador. Trabalhar em equipe é muito desafiador, porque é um conjunto ali de vários acontecimentos durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, que você tem que absorver, e nós não somos robôs, né? Nós somos passivos ali de ter momentos em nossas vidas que você não tem como você deixar em casa. Você acaba levando para o trabalho. E aí você vai estar mais sensível, vai haver desavença, mas o grande lance é você realmente saber como lidar com essas situações, porque elas vão existir. Por isso que nós estamos aqui falando de um assunto tão relevante, tão importante, que é a comunicação não violência. Porque como ela é baseada na compaixão e no amor, eu creio que se a equipe for bem treinada, se o farmacêutico for bem treinado, se o gestor também entender que ele também precisa desse conhecimento, né? E eu tenho certeza que pode melhorar o ambiente do trabalho, pode colocar aí uma leveza no ambiente de trabalho. Deixa eu só fazer um comentário mais um comentário, Léo, antes de você fazer outra pergunta. Legal isso também, né? Melhorar o ambiente de trabalho, porque quem trabalha feliz tem vontade de trabalhar e trabalha bem e faz com qualidade, né? E outra coisa, pensa, quando a gente pensa em qualquer tipo de estabelecimento, não estou nem falando só de estabelecimento farmacêutico, claro, a gente pode jogar para o farmacêutico, mas pensamos numa loja de roupa. Se a gente é bem tratado, a gente não volta? Sim.
Se a gente é bem tratado numa farmácia, a gente vai voltar. Então, você acaba fazendo o quê? Fidelizando teu cliente também. Se você é bem tratado num hospital, né? Independente de qualquer profissional que seja, qual profissional seja, você vai voltar naquele local. Então, querendo ou não, nós também não podemos ser hipócritas, né? A gente sabe que as pessoas precisam sobreviver, precisam ganhar o dinheiro. Então, a comunicação não violenta, eu acho que ela também ajuda nesse sentido, né, Rose? Porque, querendo ou não, a pessoa vai voltar, né? O paciente vai voltar, o cliente vai voltar, como vocês mesmos falaram anteriormente, até o Rafael comentou antes, né? Adesão ao tratamento. Então, né, a pessoa vai se sentir mais, né, animada, acolhida, né? Em realmente poder voltar para aquele estabelecimento e saber que vai ser bem atendida, né? Por isso que eu volto a falar, né, na importância de se conhecer essa comunicação, na importância de aplicar no dia a dia. Porque, com certeza, aquele ambiente não será o mesmo ambiente. Porque as pessoas começam a entender quem que não gosta de ser bem tratado, né? Então, se começa ali dentro da equipe, você ter um cuidado com o teu colega. Opa, hoje, né, o Rafael não está bem, o Léo não está bem. O que eu posso fazer para melhorar o teu dia? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque, às vezes, falando, desabafa, o trabalho flui. Então, neste sentido, é muito importante começar ali pela equipe. E muitas vezes também a gente reconhecer o nosso erro, né? Além de saber que todo mundo pode errar, né? O seu colega pode errar, a gente pode errar, também ter humildade para saber reconhecer, não querer descarregar no outro, né? Com certeza, isso é super importante, né? Ou não descarregar no outro. E você pode falar alguns exemplos na prática sobre a comunicação não violenta? A comunicação não violenta no nosso dia a dia, na prática, a gente, né, já deu vários exemplos aqui, mas é isso, é você atender o teu cliente, o teu colega, de forma amorosa, de forma afetiva. Então, se você vai, por exemplo, fazer uma pergunta, cuidar como que você vai fazer essa pergunta para ele. Você precisa colocar ali nessa pergunta afetividade, como que, se fosse com você, como que você gostaria naquele momento de ser abordado? Por exemplo, vamos lá voltar para a farmácia. O Léo e o Rafael trabalham juntos e o Rafael chegou atrasado, ou ele chega de vez em quando atrasado. E aí o Léo se irrita com aquilo. Rafael, por que você chega todo dia atrasado? Eu estou me sobrecarregando nesse lugar. Então, ele pode falar, Rafael, eu vejo que alguns dias você tem chegado atrasado. Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? E aí vem o sentimento dele, que ele fica irritado, porque eu tenho me sobrecarregado, o sentimento que ele expressou. A necessidade dele é que o Rafael chegue no horário certo. Essa é a necessidade e que ele deveria falar para o Rafael. Ou então eles estão numa reunião junto com o gestor e o Léo pode falar para o Rafael, olha, eu gostaria, Rafael, que você chegasse no horário. Como que a gente pode resolver isso? Então, ele expressou uma necessidade, ele expressou o sentimento dele e aí ele pode fazer o pedido, né? Eu gostaria que você chegasse no horário correto para eu não me sobrecarregar. Você entende? Não é ser passivo, não é passar a mão na cabeça. É você trazer para a tua realidade. E porque vocês precisam ajustar o teu ambiente de trabalho. Ele não pode ser solto. Ele não pode ser solto. Sim. Né? É saber como falar, né? É saber como falar. E a gestão, ela exerce um papel extremamente importante, que esta também deverá também se especializar, buscar, conhecer, para ela também repassar isso para a equipe, certo? Então, porque aí sim você vai ter uma equipe que está buscando melhorar cada dia, porque com certeza a gente não vai ter tudo redondinho, tudo bonitinho, né? Alguma coisa sempre vai sair fora do lugar, mas quando sair, a gente entender por que saiu e como que a gente pode resolver. Muitas vezes o problema nem é tão grande, né? Mas a forma que se coloca, o que se fala,
acaba gerando, se agravando mais, né? O Rafael pode ficar irritado, falar, poxa, mas você não pode dar conta nesses 15 minutos que eu me atraso, né? Exatamente. E aí É o acaba uma problema do desavença excesso de maior. sinceridade que a gente tinha comentado antes Sincericídio. também. O sincericídio é aquele sujeito que ele sai jogando o seu veneno. Eu falo mesmo, mas você fala, mas você magoa pessoas. Então, jamais se pode usar de palavras que magoe. Porque, gente, vamos falar a verdade. A gente está no. Vamos voltar lá para o nosso ambiente de trabalho. Você convive com as pessoas no dia a dia. Então, não é difícil você ser cortês, você ser gentil, você ser educado. Até porque, né, muitas vezes a gente convive mais com as pessoas no ambiente de trabalho, né, e com os pacientes, com os clientes, do que com a própria família em casa, né? Exatamente. Então, você precisa ter um bom relacionamento com quem você trabalha, né, e com os clientes que você atende, com os pacientes que você atende, do que, né, exatamente porque você sabe que aquilo ali é uma coisa que vai acontecer diário. Então, se você falar alguma coisa inadequada, você magoar, né, é difícil muitas vezes depois para você conseguir voltar atrás, né? Existem pessoas que até, né, sabem que você também, né, acabou sendo ignorante, entre aspas, né, acabou falando uma coisa meio ríspida, claro, muitas vezes devido a uma outra situação que já tinha acontecido anteriormente, mas depois que você, né, coloca para fora, que você expõe, né, de maneira ríspida principalmente, não tem como você voltar atrás, né? Por mais que você peça desculpa e tudo mais, a outra pessoa muitas vezes já se ofendeu, né? Sim. E muitas vezes essa outra pessoa também está se atrasando, né? Porque ela, quem sabe, ela estava com uma situação, né? Existem alguns vídeos na internet que mostram isso, né? Sim. Exatamente o fato de você muitas vezes ir lá e questionar, mas, né? E brigar com uma pessoa porque ela agiu de uma maneira, mas sem você saber aquilo que nós já falamos antes, né? Sem você saber o que ela está passando por trás, né? Naquela situação ali. Então, é bem importante, realmente. Agora que a gente falou, né, desses exemplos práticos, da importância até na convivência de trabalho com a CNV, eu gostaria de saber como que esses profissionais podem ser capacitados, se tem algum tipo de curso formativo hoje, ou se é mais uma busca de livros acadêmicos ou algo do gênero. Existem oficinas que a própria instituição pode fazer. Mas, se tiver dificuldade, é importante sim a ajuda de um profissional. Por exemplo, começar a ler esse livro aqui, que eu vou mostrar aqui, tá? Que é do Martin Rosenberg, que ele fala e traz toda uma explicação como que desenvolver essa comunicação não violenta. Então, dá para fazer oficinas com a equipe, dá para fazer mural com frases motivacionais, criar um grupo de trabalho à parte daquele mais oficial, né? E aí colocar algumas frases mesmo motivacionais, feedback, criar essa cultura do feedback, tanto da equipe para o farmacêutico, do farmacêutico para a equipe, também do gestor, e aí fazer cursos mesmo, né? Mais direcionados para que se criar aí um ambiente mais empático. Então, buscar. Aqui em Cascavel, eu não sei se tem empresas que forneçam. A gente sabe que tem algumas empresas que fornecem treinamentos, mas não sobre a comunicação não violenta. Mas assim, na semana da CIPAT, eles acabam abordando, isso é bem, bem interessante. Então, começar. O importante é começar. E aí, vocês terão, com certeza, as empresas que começam essas oficinas, começam a ter esse olhar de empatia, de amor, de compaixão, com certeza tem um resultado muito melhor do que as que não conhecem, não sabem, e aí com certeza sai na frente de muitos aí. Até as vendas, de repente, dá um estouro aí nas vendas por conta desse tratamento mais empático, mais amoroso, mais efetivo, mais afetivo, né? Então, vamos fazer uma propagandinha de você, né, Rose? Você está se especializando, né?
Quem sabe, né? Quem sabe, me chame, me chame. Roseli Magalhães, @Roseli Magalhães, é esse teu Instagram? Meu Instagram é roseli.martins.magalhães. Aí, viu? Aí a Rose já é já pode Já é uma ajudar opção. também nesses treinamentos, né, Rose? Verdade, Eu vou. Roseli, então você falou que é importante iniciar isso, né? Você poderia falar para a gente alguns passos ou estratégias, né, para se iniciar isso? Como se iniciar? Né? Como se iniciar? Empresas maiores, eles têm aquela semana de prevenção de acidente de trabalho. Então, pode se iniciar por aí, pode chamar um psicólogo para falar, porque isso é uma abordagem muito da psicologia que a gente usa, tá? Então, pode se iniciando por aí. A outra questão que eu acho que é bem importante é fazer grupos com os próprios pacientes, os clientes, sabe? Um grupo menor assim, eu não sei se aqui em Cascavel tem essas farmácias que fazem um grupo do idoso, de adolescentes, eu não sei se existe Farmácia isso. privada, eu não saberia dizer, mas é uma coisa aí, tá vendo? É interessante, é se pensar, Uma coisa né? a se pensar, Ideias, né? exatamente. Isso. Aí o dia, não sei, vamos pegar aqui os que não estão doentinhos. O dia do idoso. Vamos pegar aqui os adolescentes, fazer uma fala com os adolescentes, que a gente precisa pensar também em saúde pública e incluir o adolescente nessa questão também. Então, começar chamar mesmo a população para dentro aí das instituições, no caso das farmácias, criando esses grupos, que eu acho que é bem interessante. Aí começa por ali, né? E aí realmente os treinamentos e também buscar conhecer, né? Buscar conhecer livros de comunicação não violenta, principalmente esse autor aqui, que tem, acho que 15 livros, se não estou enganada, falando sobre comunicação não violenta. Mas uma coisa interessante também, né, Rose, exatamente fazer esse tipo de treinamento interno, né, como você falou, assim, né, um profissional como você, por exemplo, né, as farmácias, né, ou a farmácia, porque hoje, por exemplo, claro, a gente tem farmácias únicas, digamos assim, mas que tem 3, 4 profissionais, né, ou ainda as redes de farmácia, ou que seja outros tipos de estabelecimentos, né, de saúde, que tem além do farmacêutico, os profissionais, começar a realmente, né, fazer uma conversa interna, né, é uma cultura realmente, que eu acho que isso também é importante a gente falar, porque assim, se o estabelecimento, né, se a gestão do estabelecimento, né, qualquer tipo que seja o estabelecimento, ele já começar com isso, né, eu acho que é tão importante, né, porque assim, já realmente tem que vir de cima, né, então lá de cima realmente começar e existirem essas discussões, o modo como você tratar, né, essas situações de conflito, pacientes que muitas vezes, né, realmente vêm sempre com as mesmas situações, e muitas vezes ele acaba, né, sendo ofensivo com as pessoas que ele trabalha, também como reagir a isso, como, né, saber aprender a lidar com isso. Acho que é importante, né, a discussão entre as pessoas que trabalham ali, né, de você também saber lidar com, né, porque muitas vezes, assim, para mim pode ser mais fácil, para você pode ser um pouco mais difícil. Então, essas rodas de conversa também são importantes, né? As rodas de conversa é extremamente importante e o que também é muito bacana ter essa conversa entre a equipe ali, é o gestor mesmo. O gestor ter a ideia de vir, de ouvir. Eu estava pesquisando algumas antes de vir para cá, e aí a equipe faz teatro, onde é o paciente, aquele paciente mais difícil de lidar, o paciente agressivo, o paciente mais reclamão. Então, a equipe se colocar ali, fazer essa encenação, para ver como que você se sente. E aí poder entender o que o paciente sente quando ele vai lá, quando ele reclama, quando ele briga. Legal, né? Então, legal. isso é algo interno que precisa ser inserido para você começar a entender como que você começa a fazer essas oficinas, esses teatros, além de chamar a população para perto da equipe Aproximar, ali, né? aproximar. Então, é bem importante. Mas é importante, sim, você entender que quando você tem uma situação de mais estresse dentro do estabelecimento, entender que aquilo não é seu, que ele chegou irritado. Você não precisa ficar irritado.
alguma necessidade está por trás daquela irritação. Sempre pensar desta maneira, que as coisas elas começam, você desarma o paciente, você começa a tratar com amor, e aí você vai ver que é isso que vai fidelizar ali e vai fazer com que esse paciente volte mais vezes dentro do teu estabelecimento. E só, né, Leide, a gente fez um treinamento ano passado e a gente fez uma palestra dentro da vigilância sanitária sobre comunicação não violenta, porque para nós também é bem desafiador, enquanto fiscais, porque as pessoas passam por nós. E a gente precisa, sim, aplicar a lei, mas a gente precisa também ter essa comunicação empática com o nosso requerente. Com certeza. Já estamos indo para os momentos finais do nosso PharmaCast. Rafael, Léo, querem fazer mais alguma pergunta para a gente fechar? Não. Só falar, que nem ela falou antes fazer esse teatro e coisa, né? Eu vi em empresas de ônibus, né? Legal. Que colocam o motorista no lugar do ciclista. Né? Ele passa perto, próximo ali, daí muitas vezes é xingado ou não sabe o porquê. Aí vê como que é ruim também, né? E a importância disso é se colocar no lugar do paciente também, muitas vezes, ou tentar, né? Ou tentar. Fazer essa tentativa de se colocar no lugar do outro, que é isso que é a empatia, né? A tentativa de compreender como estar do outro lado. Sim. E é interessante também que a comunicação não violenta, ela entra em contato direto com saúde mental também. Porque a pessoa ela tem que ter uma desenvoltura social, saber conversar com as pessoas para poder desenvolver uma comunicação efetiva e conseguir chegar num momento de comunicação não violenta que consiga aproximar o paciente, tratar de forma melhor um colega de trabalho. Achei interessante porque tem esse aspecto também. A saúde mental hoje, ela é primordial. Todos nós. A gente precisa de ajuda especializada. E a ajuda especializada é essa. É a terapia dentro do site terapêutico, que você vai colocar para um profissional todas as suas frustrações, todas as suas angústias, e ali você vai trabalhar realmente para você poder aplicar lá fora, para você poder criar estratégias para cuidar de você primeiramente, para depois cuidar do outro. Porque o profissional ele precisa ter essa capacidade de entender que ele precisa desse autocuidado. Então, se ele tem esse autocuidado, se ele olha para si, ele pode olhar para o outro com mais empatia, com mais amor, com mais compaixão. Deixamos em aberto, então, esse tema. Teremos um videocast, um PharmaCast sobre esse assunto também. Assistam. Então, tá. Meninos, gostaria muito de agradecer, Rafael, Léo, por todo o empenho aí, né? Rose, muito obrigada pela presença, né? É uma satisfação conversar com você. Realmente a gente vê, né, que você tem um conhecimento bem grande a respeito disso. Eu que trabalho com você, sei que você é uma pessoa empática, sei que você é uma pessoa agradável, né, que conversa com as pessoas, né, de forma não violenta. E eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que cada vez nós precisamos tentar, né, trazer isso para a nossa realidade, né, para o nosso dia a dia. Nós agradecer a Prof também por todo o suporte que nos deu, né, toda essa organização, o Rafael, a Roseli por ter aceito o nosso convite dessa ministrar, né. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Leide, que fez o convite. Obrigada ao Rafael, que entrou em contato comigo. Ao Léo, que conheci aqui, muito simpático. Esses acadêmicos serão excelentes farmacêuticos e agora eles levam para a vida sobre a comunicação não violenta, que eu tenho certeza que vai ajudar aí na carreira de vocês. Obrigada mais uma vez. Agradecemos, então, mais uma vez pela presença, né, das pessoas aqui. E foi um prazer realmente falar a respeito de comunicação não violenta. Esperamos que realmente, né, as pessoas que estejam assistindo utilizem isso no seu dia a dia, na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até!